coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a Vânia Moreira como nossa intérprete. Vamos aprender mais um pouquinho de matemática? E hoje o nosso assunto é frações. Vamos aprender mais um pouquinho de frações. Conhecer nosso estado de Minas Gerais está sendo ótimo, não está? O nosso passeio está sendo perfeito. Eu estou adorando essa história de passear no estado de Minas Gerais. E nós dois, eu e você, coleguinha, recebemos um convite para visitar Três Corações. Vamos dar um oi para o pessoal de Três Corações. Um beijão para o povo de Três Corações. Nós vamos lá para conhecer a Escola Estadual Monsenhor José Guimarães Fonseca. Um beijão e um abraço para todos aí. Dá um oi para eles, coleguinha. Olha a escola. Ó. Voltando. Pesquisando sobre essa escola, eu descobri que a escola tem um lado que é só a fachada, o muro, não dá para ver nada. Se der volta no quarteirão, olha lá, dá para ver a escola toda. Apaixonei com esse negócio. Olha, como é a hora de estudar, e você é do 5º ano, você vai para a sala do 5º ano. E correndo. Porque quando a gente atrasa, o quadro já fica cheio, super cheio. Olha lá. Lá você conhece o Vinícius e a turma do Vinícius. Um beijão e um abraço para o Vinícius e a turma dele. Um beijão, dá um beijão para ele, coleguinha. Não fica chateado, não. Eu beijo sempre você, tá? Não fica com ciúmes, não. A professora Benedita já, ó, encheu o quadro. Já passou atividade pro povo. E aí a gente já tá atrasado, a gente tá por aqui, ó, com a atividade. A atividade, ó, tá aqui, ó. Vamos estudar um pouquinho. Isso aqui é fácil pro 5º ano. Você já sabe. Pinte as partes correspondentes à fração indicada. Eu tenho o quê? 3 quartos, não é? Se eu tenho 3 quartos, eu vou pintar como? 4 significa que o inteiro foi dividido em 4 partes. Por isso que o nosso inteiro foi dividido em 4 partes. Por conta que a fração aqui indica a divisão. O inteiro foi dividido em 4 partes. E nós tomamos uma. Significa que nós vamos colorir o quê? Nós tomamos 3. Significa que nós vamos colorir 3 partes. Então, para ficar bonitinho, eu fiz o colorido bonitinho para você. Tá bom? 3 quartos dá 3 quartos do inteiro, é isso aí colorido. Então, vamos lá. Benedita adora fazer as crianças pensarem. Logo ela pergunta. Ela adora saber se o aluno aprendeu ou não. E pergunta o seguinte. Essa Benedita é muito boa professora, viu? Ela adora perguntar e colocar o povo para pensar. O que é fração? O que é exatamente uma fração, coleguinha? Você lembra? O Vinícius, que é muito dedicado, logo responde. Ele é super dedicado, logo ele responde. Fração é a divisão entre 2 números inteiros. Exemplo, nós temos o 3 quartos, certo? O número 3 é um número inteiro, o número 4 é outro número inteiro. Como os dois são números inteiros, e esse símbolo aqui, ó, vou até mudar de cor. Esse símbolo aqui, ó, que é o risquinho da fração, é uma divisão, ou seja, você tem que lembrar que sempre isso não é enfeite, isso é uma divisão. Esse risquinho aqui, ó, ele é uma divisão, certo? Então, 3 quartos é um número racional e é uma fração, tá bom? Então, olha lá. Vinícius,
que é super dedicado, ele ainda continua falando. 3/4. Se eu tenho 3/4, onde que no 3/4, o 3, o nome dele, o lugar dele é numerador. O que está embaixo, o lugar dele chama denominador, certo? Então, eu tenho o quê? O denominador sempre vai ser diferente de zero. Por que que o denominador sempre vai ser diferente de zero? Porque não tem como dividir alguma coisa por zero, tá bom? Então, eu não tenho como ter denominador zero, porque eu não tenho divisão por zero. Eu não tenho como fazer isso aqui, ó, 3 dividido por zero. Isso não existe. Se isso não existe, não pode acontecer denominador igual a zero. O denominador sempre tem que ser diferente de zero, certo? Número racional. O que é um número racional? É todo número que pode ser representado por uma fração. Que é fração? Divisão de 2 números inteiros, tá? Sendo que o numerador e o denominador são sempre números inteiros, tá? Com o denominador nunca pode ser zero, ou seja, o denominador tem que ser nulo, tá joia? O denominador nunca pode ser igual a zero. Então, o denominador tem que ser não nulo, ou seja, ele tem que ser diferente de zero, tá joia? Presta atenção aqui. Eu vou até voltar o slide para fazer uma coisa aqui para você. Se eu tenho 2/3, eu sei que é fração, tá? Eu tenho 2/3, eu sei que é fração. Se eu tenho 5/6, também eu sei que é fração. Se eu tenho 7/8, eu também sei que é fração. Se é fração, todos esses números são números racionais. Mas, presta atenção, número racional é quando eu posso escrever ele de forma da fração, onde que os dois termos, numerador e denominador, ele tem que ser números inteiros. Então, se você tiver aí, ó, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é um número racional. E 2 dividido por 1 é exatamente 2. Então, os números inteiros também são considerados números racionais, tá? Então, eu posso falar o quê para você? Que 0 é um número racional. Posso falar que meio é um número racional, que 2/3 é um número racional. Aí vai ter um punhado de número que você pode colocar dentro da fração aí, né? Tem um punhado de número entre esses aqui, certo? Posso falar que 1 é um número racional. Posso falar que 3/2 é um número racional. Posso falar que 2 é um número racional. Isso significa que o número racional, ele é um número que é dividido por números inteiros, tanto numerador quanto denominador, tá bom? Então, para você falar que o número racional, você vai verificar. Numerador é um número inteiro? É. Denominador é um número inteiro? É. Se eu tenho número inteiro no numerador, número inteiro no denominador, isso é uma fração que eu enquadro ele no conjunto dos números racionais, tá bom? Então, ele é um número racional. Voltando para o nosso slide. Número decimal. Todo número decimal é um número racional? Nem sempre, tá?
Então, eu tenho 3/4. O que é 3/4? É 3 dividido, porque esse risco aqui não é enfeite, ele é uma operação de divisão por 4. 3 dividido por 4, quanto que dá? 0,75. Ou seja, 75 centésimos, tá? Se é 75 centésimos, isso aqui é um número decimal, concorda comigo? Mas ele é um número racional. Por quê? Porque é resultado da divisão de uma fração. Então, ele é enquadrado dentro dos números racionais. Nem todos são. Desde que seja resultado da divisão, esse número decimal, ele tem que ser resultado da divisão da fração. Aí, ele é considerado como número racional, tá bom? Então, olha o que Vinícius explicou. Esse Vinícius é inteligente, né? Adoro esse Vinícius. Ele é show. Números decimais resultantes da divisão de 2 números inteiros são números racionais. Então, isso também é número racional, tá bom? Exemplo. Exemplo. Vamos lá no nosso exemplo. Eu tenho, se não está dividido, eu estou falando de quê? De números inteiros, concorda? Olha lá. Então, se não está dividido, é número inteiro. Toda vez que eu tenho meios, é o quê? É um inteiro dividido por 2. Então, se eu tenho aqui, ó, presta atenção, tem um inteiro. Se eu dividir ao meio, eu tenho o quê? 2 meios. Se eu tenho outro inteiro e divido ao meio, você tem o quê? Mais 2 meios. Um meio com mais um meio. Se você tem 3 pedacinhos que representam meios, você tem o quê? 3 meios, tá bom? Então, o que eu quero falar com isso? Que toda vez que você tem um inteiro e ele foi dividido ao meio, mas você não está falando de partes, nós estamos falando de meios. Por quê? Porque o inteiro foi dividido na metade, eu tenho 2 meios. Tá joia? Então, eu estou falando de meios. Se eu colorir, ou se pertence uma parte, ou se eu peguei só uma parte igualzinho eu fiz aqui da minha folha, eu estou falando o quê? Eu estou falando de um meio, tem só uma parte. Então, eu estou falando de um meio. Como é que se escreve? Um meio. Então, vamos escrever aqui, ó. Como que representa esse um meio? É um meio. É um inteiro que foi dividido em 2 partes e eu peguei somente uma parte. Tá? Ou 1 dividido por 2. Isso aqui também é um número racional, ó. 1 é um número inteiro. O 2 também é um número inteiro. Então, formou fração, 1 meio. 1 meio é um número racional, tá? 1 meio é um número racional. Vamos para o próximo. Se eu tenho um inteiro dividido em 3 partes, eu tenho o quê? Eu tenho o inteiro dividido em 3 partes. Eu não estou falando de nada, então só vou poder falar da divisão dele, que é terços.
Então, toda vez que eu tenho inteiros dividido em 3 partes, eu estou falando de terços, ou seja, o inteiro foi dividido em 3 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes. O inteiro foi dividido em 3 partes. Agora, se eu tenho um inteiro e estou falando de partes que eu quero, de partes tomadas, partes pintadas, ou partes consumidas, a pizza, sei lá do que está falando dessa fração, aí eu vou falar o quê? Eu tenho 2 partes coloridas, então eu tenho 2 partes coloridas de inteiros que foi divididos em 3 partes. Então, eu tenho 2 terços de inteiro que foi dividido em 3 partes. Então, ó, como que eu represento essa fração? 2 terços. Então, 2 terços é o quê? 2 terços é o quê? O inteiro foi dividido em 3 partes, tá? E foi colorida 2. Ou você tomou 2, ou você está utilizando 2. Então, 2 terços, tá bom? Próximo. Se eu tenho um inteiro, se eu pego um inteiro, divido ele em 4 partes, eu estou falando de quartos, tá bom? Então, toda vez que eu peguei o inteiro, dividi em 4 partes, ou seja, você vai cortar como? Ah, tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, estou falando de quartos, de inteiros que foi dividido em 4 partes. Se você coloriu 3, eu tenho o quê? 3, eu vou escrever como? 3 quartos. Ou seja, eu tenho 3 partes coloridas de inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, o quartos é exatamente porque o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Como é que eu escrevo isso? 3 quartos. Escrevendo isso aqui, com uma cor bonitinha. Eu tenho 3 quartos. Onde que o número de baixo representa a parte que o inteiro foi dividido. E o número de cima representa a parte que foi colorida, que foi tomada, tá bom? Então, vamos lá. Esse inteiro foi dividido em 5 partes. Se ele foi dividido em 5 partes, eu estou falando de quintos. Então, se eu tenho 3 partes coloridas, eu estou falando de quê? 3 quintos. Então, 3 quintos. Agora dá para a gente mostrar mais rápido para você, porque você já entendeu que a parte de baixo é a parte que o inteiro foi dividido. 4, 5, 6, daí por diante, certo? Então, se eu pego aqui, ó, sexto, esse inteiro foi dividido em 6 partes. Esse inteiro foi dividido em 6 partes. Se você colore 2, você está falando de quem? 2, porque está colorido 2. 2 de inteiros que foram divididos em 6 partes. Como é que você lê? 2 sextos, tá bom? Esse inteiro foi dividido em 7 partes, tá bom? Se o inteiro foi dividido em 7 partes, nós estamos falando de sétimos. Coloriu 4, eu tenho 4 sétimos. Se eu tenho um inteiro dividido em 8 partes, eu estou falando de oitavos. Se você coloriu 5, 5 oitavos. O outro foi dividido em 9 partes, estou falando de nonos. Se um inteiro foi dividido e colorido 4, eu tenho 4 partes coloridas, não é? Então, é 4 nonos. Quando é dividido em 10, décimo. Se tem 5 partes coloridas, 5 décimos. 12. 11, 12, daí por diante eu falo o número e completo com a palavra avos. Então, se eu tenho 6, 13 avos, porque esse inteiro foi dividido em 13 partes, tá bom? Coleguinha, por hoje é só.
Fique conosco, tire as suas dúvidas. Um beijo, até a próxima aula e entre no nosso canal de comunicação. Beijo para você!